Fala pessoal, Vitor aqui. Como os vídeos anteriores, esse vídeo aqui também vem para atender uma pergunta que foi feita aqui na aba comunidade do canal. E essa pergunta foi feita por Alamp1880 e ele perguntou: quais tipos de empregos você já teve como geólogo e quais atividades você executava neles? Eu acho que pode ser um tema interessante para o pessoal ver algumas possibilidades aí de área de atuação dentro da geologia, para o pessoal que está querendo entrar para o curso ou está aí no curso. E aí, só lembrando que, como eu já mencionei várias vezes em vídeos anteriores, eu atuo principalmente no setor de meio ambiente, na parte de licenciamento ambiental e avaliação de impacto ambiental. Então, minha primeira atuação como geólogo, de certa forma, foi um estágio no Laboratório de Micropaleontologia da Universidade de Brasília. E lá eu atuei basicamente em dois projetos. Um deles era voltado, que foi o que durou mais tempo, na verdade, voltado para a identificação e caracterização desses fósseis aqui, que são ostracodes, e também um período que eu estava trabalhando com alguns fósseis também do período de Acarano. Mas a maior parte do tempo era relacionado a esses fósseis aqui. E aí o que a gente tinha que fazer lá no estágio era a gente recebia algumas amostras de rocha, e essas amostras de rocha a gente precisava tratar elas com alguns ácidos. Aí esse ácido ele ia dissolver essa rocha, depois a gente tinha que peneirar esse material que foi dissolvido com esse ácido, e essas peneiras prendiam esses fósseis e também grãos de areia. Daí a gente colocava esse material em alguns potes e íamos ali para uma lupa para ficar separando os fósseis que a gente identificava. Então a gente tinha que pegar mais ou menos os fósseis parecidos e deixar ali juntos. O que era ostracode, tinham outros fósseis também, era muito comum ter alguns foraminíferos também, e separando ali no monte de grão de areia, também separar o que era efetivamente algum fóssil para ser estudado ali pelo doutorando que fazia parte do laboratório. Então, minha primeira atividade remunerada dentro da geologia foi esse estágio aqui nesse período. E aí, depois de me formar, eu me formei no final de 2015, então eu virei efetivamente um geólogo formado em 2016. E eu já mencionei aqui que o período ali de 2014, 15, 16 foi um período muito ruim, 17 também foi muito ruim para a geologia. Eu acho que para a economia de forma geral do Brasil, mas eu conheço a geologia, então para a geologia estava muito ruim. Então a primeira vez que eu fui conseguir um emprego para efetivamente começar a trabalhar com geologia foi no ano de 2018, no meio de 2018. E aí eu fui trabalhar em uma empresa de consultoria ambiental no estado de Goiás, e lá as minhas atividades eram principalmente elaboração de laudos geológicos para condomínios e loteamentos. Isso aqui inclusive é uma foto de um desses laudos que eu tive que fazer. Aí aqui tem uma camada aqui que eu acredito, se eu não me engano, já tem bastante tempo isso, Essa aqui tem cara de já ser uma camada de solo na parte superior. E aqui na parte superior a gente já tinha a rocha, Aqui com umas dobras bem legais aqui. Esse aqui era um registro fotográfico de um dos laudos geológicos que a gente teve que fazer lá. Nesse período também eu participei de um estudo de meio físico para uma mina de terras raras. E no caso não era um estudo voltado para o potencial minerário da área, do potencial para extração de terras raras. Era o estudo de meio físico para subsidiar o licenciamento ambiental do empreendimento. Eu também participei de um estudo de meio físico para uma linha de distribuição de energia que ia para essa mesma mineradora, também para o licenciamento ambiental dessa linha de transmissão de energia. E a gente fazia muito ensaio de percolação e infiltração do solo também. Também fazia bastante teste de bombeamento para outorga de poço. E teve um caso específico também que eu participei de uma prospecção arqueológica. E aí, no caso, para quem ficou um pouco confuso, a arqueologia não faz parte das áreas de atuação da geologia. E aí eu fui para campo junto com uma equipe de arqueólogos. E aí eu fui como geólogo mesmo para dar um apoio para a equipe também. Tanto porque eu conhecia a área e também por ser geólogo, às vezes eu conseguia identificar algumas questões ali com mais facilidade que pessoas que não tinham nenhuma formação na área. E aí era basicamente caminhar pela área em que ia instalar algum empreendimento ali, e a gente tinha que identificar algum tipo normalmente era principalmente cerâmica, ou então pedra lascada, pedra polida. Só que isso aqui foi uma questão, foi um campo bem longo, eu acho que foram uns 20 dias de campo, se eu não me engano, mas não é uma área muito comum de geólogo atuar. A arqueologia tende a ser mais relacionada ali ao pessoal de história e outras áreas. Eu participei desse projeto porque eu estava auxiliando mesmo duas arqueólogas que estavam fazendo esse trabalho. E aí, como era uma empresa de consultoria ambiental, às vezes eu tinha algumas atividades que não eram muito relacionadas à geologia,
que foi um dos motivos pelos quais eu acabei também querendo sair de lá para procurar outras coisas, como elaboração de PGRS, que é Programa de Gestão de Resíduos Sólidos. Tinha que fazer muita atividade também de revisão de projeto arquitetônico de hospital para ser aprovado pela Vigilância Sanitária, a elaboração de memorial de caracterização de empreendimento, que é basicamente um documento trazendo os principais elementos, as principais informações de algum empreendimento, quantas pessoas que iam trabalhar lá durante a instalação, quantas pessoas que iam trabalhar lá quando o empreendimento estivesse em operação, as dimensões do empreendimento, esse tipo de coisa, e também fazendo o dimensionamento de sistema de tratamento de efluentes. E aí essas eram algumas atividades que eu não gostava muito de fazer, eu sentia que eu me sugava muito e eu sentia que não era isso que eu queria fazer, que eu queria trabalhar um pouco mais com geologia mesmo, não queria passar tanto tempo mexendo com coisas não relacionadas à geologia. E eu acabei saindo de lá, e aí no ano de 2019, aí eu abri uma empresa com uma amiga, e a gente começou a trabalhar prestando consultoria, e aí acaba que nossos projetos eram principalmente voltados também para a área ambiental, mas tinham alguns outros um pouco mais relacionados à mineração também, um pouco de geotecnia e hidrogeologia. E aqui eu coloquei algumas fotos também, só para registrar, trazer algum tipo de ilustração do que a gente fazia. Isso daqui foi o caso de um projeto que a gente teve que fazer a gestão desse processo minerário para obter as autorizações junto da Agência Nacional de Mineração. Isso aqui era uma cascalheira no estado de Goiás, e eles precisavam ficar regularizados com a Agência Nacional de Mineração. Isso daqui era um projeto mais relacionado à geotecnia, que eu estava fazendo uma coleta de uma amostra de solo não deformada para levar para um laboratório, onde eles iam fazer uma série de ensaios com essa amostra de solo, ensaios voltados para a parte de geotecnia mesmo. E isso daqui eram algumas atividades também que eu tive que fazer relacionado ao acompanhamento de perfuração de poço, também para fazer a outorga, elaboração de perfil litológico do poço, que é basicamente um desenho, né? Que você apresenta quais são as unidades geológicas, quais são as rochas que esse poço intercepta, e também um perfil construtivo, que também é um desenho, indicando quais são as estruturas que compõem esse poço, tipo, qual é a profundidade do poço, qual que é o diâmetro desse poço, se tem filtro, pré-filtro, qual que é a profundidade que tem esse filtro ou pré-filtro no poço, que são algumas informações que a gente precisa, além de ser importante para o poço em si, né, para quem é o proprietário do poço, também são informações que alguns órgãos ambientais exigem na hora de dar uma outorga, uma autorização para a pessoa utilizar esse poço. Aí aqui eu listei algumas das principais atividades que eu exerci durante esse período, que foram principalmente elaboração de laudos geológicos também, principalmente para loteamentos e condomínios, execução de ensaio de percolação e infiltração de solo também, elaboração de estudo geotécnico, e aí parte dele era dessa foto aqui também, era muito acompanhamento e interpretação de sondagem SPT. Isso aqui são questões de geotecnia que muitas delas nem era eu que fazia, era a amostra que a gente mandava para o laboratório e o laboratório enviava para a gente o resultado. E aí também participei de uma caracterização prévia para um leilão de um empreendimento do setor elétrico, então fazer uma caracterização de geologia, de relevo, de tipo de solo, de hidrografia. E aí é um documento que é elaborado para as empresas que vão querer dar lances no leilão para construir um empreendimento do setor elétrico. Aí esse documento eles utilizam como uma base para ter ideia de como que é o ambiente lá onde vai ser instalado esse empreendimento. Aí esse aqui, regularização de área de extração de cascalho na ANM, que foi referente a essa foto daqui. Teve um caso que eu tive que contratar uma equipe para fazer licenciamento ambiental, de um loteamento. Então eu tanto elaborei os produtos relacionados ao meio físico, quanto eu tive que contratar biólogos, engenheiros ambientais, engenheiro civil também para elaborar alguns outros estudos e alguns outros documentos que foram necessários para fazer o licenciamento ambiental desse loteamento. Acompanhamento de perfuração de poço, referente a essa foto daqui. Eu fiz também alguns CARs. O CAR é um cadastro ambiental rural, que é basicamente um cadastro que as propriedades rurais precisam fazer junto aos órgãos ambientais, indicando onde que tem nascente, qual que é a delimitação da propriedade, onde tem nascente, o que tem de curso d'água, qual que é
área de preservação permanente, algumas informações desse tipo. Teve uma época que teve muito trabalho nesse sentido, mas hoje em dia eu acho que quase não tem mais. A maior parte dos empreendimentos das propriedades rurais já fizeram os seus cadastros ambientais rurais, então não tem mais tanto essa demanda quanto tinha antigamente. Que outorga de poço e captação superficial, ou seja, obter autorização do órgão ambiental para captação de água em poço ou também de curso d'água. E teve também uma atividade de inspeção ambiental de uma linha de transmissão de energia elétrica. Foi um projeto que já tinha sido construído e a gente teve que ir a campo e passar, se não me engano, o contrato era de uns 40 dias de campo, fazendo uma avaliação dos locais onde tinham sido instaladas as torres dessa linha de transmissão para avaliar se tinha ficado algum tipo de passivo ambiental ali no terreno. Alguma coisa que a construtora, na época de construir, fez algum tipo de dano na propriedade de alguém, se teve algum tipo de derramamento de óleo, algo desse tipo, então a gente tinha que ir lá avaliar o que tinha eventualmente ficado de dano no terreno e nas propriedades das pessoas ali, que precisaria ser corrigido antes do empreendimento começar a operação. E aí eu coloquei aqui uma interrogação, porque não fica muito claro. Até hoje eu tenho esse CNPJ ativo dessa empresa, mas eu não faço muito serviço específico para ela. Então, eu até fiz um pouco ali até 2022, porque alguns projetos tipo de licenciamento ambiental, eles são demorados. Às vezes outorga de poço também, dependendo do órgão ambiental, demora para sair. Então eu acabei tendo que passar um bom tempo acompanhando alguns projetos até eles serem concluídos e a atividade ser efetivamente finalizada. E aí, a partir de 2021, eu comecei a trabalhar em uma empresa de consultoria ambiental de Brasília, que é onde eu trabalho até hoje, então 2021 a 2024. E lá a gente trabalha principalmente na área de licenciamento ambiental, então eu trabalho principalmente fazendo elaboração de diagnóstico ambiental do meio físico, que são documentos descrevendo o ambiente ali onde vão fazer essa instalação desses empreendimentos, principalmente no setor elétrico e de transmissão de energia elétrica, que é o setor onde eu mais atuo e onde eu mais tenho atuado nesses últimos anos. E aí, além dessa elaboração desses diagnósticos, né, a gente também tem que fazer muito a elaboração e o acompanhamento de programas ambientais. E aí, no contexto do meio físico, né, são principalmente ali programas de controle de processos erosivos, programa de recuperação de áreas degradadas, tem alguns programas ambientais também relacionados à espeleologia, né, então a gente normalmente tem que fazer... Olhem o que já tem cadastrado de caverna na área que o empreendimento vai ser implantado, e também tem que ir a campo fazer uma busca por mais cavernas, e aí, se elas forem identificadas, tem que fazer, às vezes, ou tentar desviar delas para não impactar a caverna, ou então fazer alguns estudos mais aprofundados. Às vezes, durante a instalação do empreendimento, tem que fazer um monitoramento dessas cavernas para garantir que não está tendo nenhum impacto nelas. Também a elaboração e acompanhamento de programas ambientais dentro da paleontologia, que também é o mesmo contexto. Você vai instalar um empreendimento em uma área que tem um elevado potencial de ter fósseis, então se esse empreendimento vai fazer interferências ali no solo ou então em rocha, vai destruir alguma rocha, algo desse tipo, e é uma área que tem potencial elevado para ter fósseis, é importante você ter uma equipe ali fazendo acompanhamento dessas atividades para garantir que nenhum fóssil vai ser danificado ou destruído, né? Então você acaba fazendo a coleta desse fóssil e transporta ele depois para algum museu, ou normalmente alguma universidade, para eles estudarem e guardarem ali esses fósseis. E aí, nesse contexto também, a gente tem feito bastante estudo na área de espeleologia e também na área de paleontologia. Porque dentro das atividades do licenciamento ambiental que envolvem o meio físico, esses costumam ser os dois temas mais complexos, assim, que mais demandam algum tipo de avaliação detalhada, porque tem uma regulamentação maior em cima desses dois temas, além da própria questão de curso d'água, mas vai depender muito do tipo de empreendimento, né? Porque cada empreendimento às vezes vai causar um impacto maior em algum elemento do meio físico. E aí, linha de transmissão, por exemplo, não é um empreendimento que causa tanto impacto em curso d'água, por exemplo. Já algum empreendimento que vai ter despejo de efluente em curso d'água, algo desse tipo, a parte de recursos hídricos acaba sendo um pouco mais impactada, né? Então precisa de uma avaliação mais detalhada. E aí, aqui eu coloquei também, no período de 2021 a 2023, eu fiz um mestrado
E aí eu coloquei aqui como atividade profissional também, porque o mestrado, principalmente para quem quer seguir a carreira acadêmica, ele já é, de certa forma, um trabalho, né? Eu não recebi bolsa, então no meu caso foi um mestrado não remunerado, porque eu estava trabalhando na época, né? E eu sabia que ia ter muita interferência do meu trabalho em si com o tempo que eu teria disponível para o mestrado, então eu entendi que talvez não recebendo uma bolsa eu me senti menos pressionado ali a ficar prestando tanta conta a respeito de algumas questões, então eu fiz o mestrado sem bolsa, e aí meu mestrado foi também muito voltado à área que eu trabalho, né? Então o título dele aqui era uma análise do salvamento paleontológico no contexto do licenciamento ambiental brasileiro. Então foi basicamente uma avaliação ali relacionada a dados da Agência Nacional de Mineração para saber qual que está sendo o real impacto desses programas de salvamento paleontológico dentro do contexto do licenciamento ambiental, para realmente conseguir evitar a destruição e o dano aos fósseis nos locais em que esses empreendimentos vão ser instalados. Então é basicamente isso. Essas são as áreas que eu atuei ao longo do meu período, tanto durante a graduação quanto após já ser um geólogo formado, né? E só ressaltando o que eu já mencionei em vários outros vídeos, né, que a atuação no mercado como geólogo ela varia muito, então foi a minha história, é a minha história dentro do contexto da área que eu atuo, mas pessoas, geólogos que atuam em áreas diferentes ou que vão seguir a carreira acadêmica ou setor privado, ou setor público, né, na verdade, vão ter uma história e uma carreira bem diferente do que tem sido a minha. Espero que esse vídeo tenha talvez ajudado a entender um pouco melhor como que é a atuação do geólogo no setor privado. Deixem aí suas dúvidas nos comentários e até a próxima.